Olá, pessoal. Meu nome é Mara, faço parte da equipe Avalie e Realize e estamos começando mais uma mostra de profissões. E a nossa convidada de hoje é a Luciana Suman, né? Ela que atua na área naval há mais de 16 anos, é oficial de máquinas da Marinha Mercante, engenheira mecânica, engenheira de segurança, mestre em ciência e tecnologia dos materiais e doutoranda em engenharia naval e oceânica, né? Uhum. Além disso, ela também é diretora técnica da Marmec Engenharia, consultoria e treinamentos, além de ser docente no CIAGA e do curso de pós-graduação de gestão do transporte marítimo, portos e comércio exterior do Instituto de Beckman. É isso? Instituto Beckman, exatamente. Eita! Então, Luciana, eu queria te agradecer, né, pelo convite, por ter aceito, né, o convite de participar aqui da nossa mostra de profissões do Avalie e Realize. Eu tenho certeza que o compartilhamento sobre a sua formação, experiência, ajudará muitos jovens, né, que estão aí em dúvida quanto à sua área profissional, quanto deve investir, quando deve investir. É muita gente, né, que quer entrar, mas não sabe como fazer, como começar, né? Acredito eu que essa nossa conversa de hoje vai ajudar muitas pessoas, né, que estão nessa dúvida. E eu quero iniciar aqui dando esse momento, né, para você se apresentar, né, falar onde a senhora mora, onde você mora atualmente, estado que nasceu e quem é, né, Luciana Suman. Pode ficar à vontade. Bom, moro no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Esse ano fiz 17 anos de Marinha Mercante de formada, né? Mas entrei na área em 2003, quando fui para a Escola de Formação de Oficiais. Então, se nós formos considerando o tempo de escola, né, que já tem embarque, inclusive carteira, já temos aí 20 anos de estrada, né? E, bom, quem é a Luciana, né? A Luciana é mãe do Gabriel, esposa do Anderson, né? É engenheira, oficial de máquinas, consultora, professora. Nossa, faço muitas coisas. Sou empresária, sou dona de 2 empresas que atuam no setor, uma de mais de 2 anos e outra está caminhando para o seu 4º ano. Doutoranda. Eu acho que é isso. Tenho participações no setor, na delegação brasileira, contribuições junto à INCA, junto ao UNI, contribuições junto à ABAN, enfim. O que foi em prol da Marinha Mercante, eu procuro abraçar. O ISTA também, que é uma bandeira que eu carrego, né? A UISTA, ela é uma organização formada por mulheres que trabalham no ship trading, né? A nossa ideia é sempre quebrar o teto de vidro, pulverizar as mulheres do nosso setor, que é tão masculino ainda, patriarcal. Enfim, eu acho que deu para resumir aí quem é a Luciana. Muito bom, ainda tem muito ainda, a gente vai conversar muito um pouquinho ainda, vai dar para esclarecer bem, né, um pouquinho mais detalhadamente. Então, Luciana, começando lá do início, né, assim, na infância da senhora, na sua infância, na adolescência, você já percebia alguma inclinação, assim, para a área naval? Já era um sonho seu desde pequena? Não, sendo bem sincera, não. Quando eu era pequena, eu sempre tive inclinações para a área de exatas. Então, na toda adolescência, em toda a projeção de carreira, né, foi sempre direcionado para a área para exatas. Eu lembro que quando eu passei no vestibular, além da EFON, eu passei para matemática e estatística. Nada a ver, né? Bom, a verdade é que muitas coisas, né, o universo vai nos trazendo, vai nos mostrando, né? E quando você põe a Deus, o universo, da melhor maneira que você deseja chamar, na frente, ele vai guiando, né? E eu lembro que foi um período de greve.
Então, a UERJ, a prova foi tipo já em janeiro, já no início de janeiro, saiu o resultado em março, sendo que a EFON já começava no ano anterior às provas. A primeira prova, se não me engano, era física, que era agosto. Então, quando eu passei para a EFON, foi ali dezembro, né? Novembro, dezembro, quando saem os resultados, né? Eu não tinha nem feito vestibular ainda para a UERJ. Né? Aí eu lembro que eu fiz o vestibular para a UERJ, né? E só saiu o resultado, eu já estava na EFON. Meu primeiro ano fiz em Belém. E eu lembro, assim, nitidamente, quando a mamãe ligou e falou: filha, volta para casa. Você passou em matemática, você passou também em estatística no ENSE. E eu falei: mãe, desculpa, adorei isso aqui. Já gostou, já fiquei. Estou adorando, mãe. Estou gostando do mar, estou gostando de estudar isso. E ali eu tive a perspectiva de ver que eu poderia trabalhar com máquinas e motores. Lembra aquele sonho de trabalhar com a parte de exatas? Né? Eu sempre me via como engenheira. Eu sempre me vi como engenheira. Né? Então, ainda, olha como é importante o incentivo ainda na infância, né? Eu venho de uma família muito humilde, mas a mamãe, ela sempre foi uma mulher de visão. E a mamãe, ela sempre trabalhou nessa questão de projeção de carreira, de uma maneira assim muito legal, assim, uma maneira muito realista. Filha, olha só, você quer ser engenheira, mas mesmo que você passe a faculdade pública, papai e mamãe não conseguem manter. Então é o seguinte, tem duas opções. Ou você vai fazer uma faculdade militar, tá? Ou você vai ter que atuar outra coisa, ou você vai fazer alguma coisa e depois você vai concluir esse sonho de engenharia. Ela já me ensinava a como projetar a carreira, né? E eu lembro, na época ainda do segundo grau, eu estudei em pré-militares, já seguindo essa diretriz, né? Acabei indo para a EFON por conta disso, né? Não é uma faculdade de engenharia, mas principalmente o curso de oficial de máquinas tem muita sinergia com o curso de engenharia. Então, isso me tornou ainda mais apaixonada. Quando eu cheguei lá, eu sentia que aquilo ali era o meu caminho. Eu sentia aquela chama, sabe? Aquilo era para mim. Então, foi muito bacana esse despertar. Então, assim, eu nem sabia o que era IFOM. Quando eu fiz a prova, eu não sabia quase nada da instituição. Eu sabia que era uma faculdade militar e que eu precisava passar para uma faculdade militar para fazer uma faculdade. Foi tipo área de exatas, era isso. A senhora só ia fazer se fosse isso. Daí foi uma coisa que aconteceu. Acabou que assim, eu fiz a prova, passei, né? E aí, como é o universo, né? Passei na EFON, em outros militares eu não passei, então era o universo assim. Ó, é esse, vai nisso, né? E fui muito feliz. Tanto é que hoje eu retorno à instituição como docente agora, né? Um dia fui discente, hoje retorno como docente. Então, fez muito bem para mim. Sou muito grata à carreira que abracei. Assim, quando a senhora fala, né, que foi algo que aconteceu, nunca foi uma coisa que você imaginava que ia acontecer, porque não era uma área que assim, nunca imaginou. Mas, assim, na época do ensino médio, a senhora nunca viu assim, habilidades na senhora poxa, eu sou realmente boa nisso. Então, eu era muito boa em números. Eu sempre fui muito boa com área de exatas. Então, eu sabia qual era o segmento que eu queria. Mas quantos no Brasil sabem o que é um oficial de máquinas? Que sabe o que é um oficial de náutica? Né? Para quem não sabe, oficial de máquinas, oficial de náutica, são os oficiais da Marinha Mercante que trabalham nos navios de mercantes, que a gente vê aí nos portos, no Porto do Rio, no Porto de Santos, navios comerciais, né? Navios cargueiros, navios de passageiros. Esses oficiais que estão ali são os oficiais da Marinha Mercante. Eles estudam em 2 escolas, né? Só tem 2 escolas no Brasil todo que traz essa formação. É uma formação internacional.
e apesar de ser internacional, ela é pouquíssimo conhecida. Ainda nos dias atuais, tem muito brasileiro que não sabe da EFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, que é o berço da Marinha Mercante no Brasil, né? Não sabe que o oficial formado aqui tem características similares ao oficial formado em todos os países. Todos os países têm uma escola de formação de oficial da Marinha Mercante. Seguimos uma convenção, que é o STCW, que é uma convenção para os trabalhadores marítimos, né? Então, apesar da Marinha Mercante transportar o PIB do Brasil, né? O PIB do Brasil está em petróleo, está em carga, está em granel, né? Apesar de nós sermos os responsáveis disso, as pessoas pouco sabem o que acontece na nossa costa. E pior ainda, não sabe como entrar no segmento, né? As pessoas sabem até um pouco mais de plataforma, por incrível que pareça. Mas é muito. navio, realmente é bem, tipo, a gente não ouve muito falando sobre isso. A gente vê as pessoas falando sobre fazer faculdade em outras áreas, fazer uma faculdade de médico, de professor, de alguma coisa, mas a gente nunca vê as pessoas falando assim, para entrar, fazer alguma coisa. Quero ser comandante de navio, quero ser um chefe de máquinas de uma embarcação, quero ser uma oficial de máquinas de embarcação. E eu não era diferente, tá? Eu não era diferente. Então, quando eu tinha lá 16 anos, quando eu passei para a EFON, eu tinha 17. Então, quando eu passei no concurso em si, o concurso é feito um ano antes, eu tinha 16. Eu não tinha esse conhecimento, mas eu sabia que era uma faculdade militar da Marinha. E, assim, na época que eu fiz esses concursos, poucas faculdades militares aceitavam mulheres. Aqui no Rio mesmo... Pois é, aqui no Rio mesmo você só tinha, se não me falha a memória, você só tinha a EFON e o IME. O resto era em São Paulo, você tinha que viajar, né? Que era o ITA, a AFA. Não, que a AFA eu nem prestei concurso, porque não era nada, não tinha sinergia com o que eu queria, lembra? Eu queria exatas, né? Eu queria algo para engenharia, então não tinha sinergia. Então, as faculdades que eu fiz eram faculdades que tinham militares, que tinham sinergia com o que eu queria. Então, quando eu vi lá, né, o edital da EFON falando sobre oficial de máquinas, quando eu li o edital ali, eu já falei, é por aqui que eu vou seguir, entendeu? Eu lembro que eu fiz a inscrição no último dia, até porque, assim, como eu disse, eu venho de uma família humilde, então, assim, muitos concursos, inclusive militares, eu não fiz, porque eu não tinha dinheiro mesmo para pagar a inscrição, tá? Não tinha dinheiro. Então, eu lembro que sobrou um dinheiro das compras, né? Eu lembro até hoje, na época que eu morava em Bangu, mamãe falou assim, filha, sobrou R$ 30. E era exatamente o valor da inscrição. Eu fui no Banco do Brasil, ali do calçador de Bangu, quem é banguense conhece, fiz a inscrição, enfim, ali iniciou a história de uma vida profissional, né? Assim, para entrar, então, na Marinha, a pessoa faz concurso, né? Então, não tem nenhum curso, nem nada que para entrar, não é diretamente com o concurso. Então, a maioria, a maior parte da entrada da Marinha, ela é com concurso, mas você tem outras maneiras de seleção, tá? Então, existe o RM2, que algumas vezes põe concurso, às vezes não põe, mas isso é para a Marinha de Guerra. Para a Marinha Mercante, realmente tem uma seleção, nem que seja uma seleção curricular, mas tem seleção. No meu caso, foi prova. Tá. Então, tipo assim, você se inscreve, aí se você passar nessa etapa do concurso, ainda tem uma prova ou já é... Ainda tem uma prova física, né? E aí tem exames de saúde, e aí pronto. Né? Mas existem outros setores da Marinha Mercante que você poderia estar entrando, preenchendo os requisitos documentais. Mas depende do ano, depende da carência do mercado, entendeu? Atualmente não tem sido assim. Atualmente, realmente tem sido concurso até para os níveis iniciais da carreira coaviária, como moço e moça de convés de máquinas, tem sido prova.
Pronto, assim, em relação para entrar na Marinha, aí a pessoa precisa ter algum curso, algum curso técnico, alguma coisa assim, ou ela pode, tipo, ser maior de idade e entrar, não fazer um concurso, estudar e entrar. Então, tudo depende para o que você está prestando, né, lá, prova, o que você está almejando lá na Marinha, né? Aí falando assim, na Marinha Mercante em si, tá? Porque Marinha de Guerra e Marinha Mercante são coisas diferentes, né? Uhum. Então, dentro da Marinha Mercante, tá? Se você tiver apenas o ensino fundamental, você está elegível para fazer os concursos de moço. Se você tem um segundo grau técnico, dependendo da sua formação técnica, você pode vir a estar pleiteando a carreira de contramestre ou de condutor. Tá? Aí você vai fazer um curso, o do moço, você faz a prova e faz um curso chamado Cefac. Quando você. Dentro da própria Marinha. É feita na própria Marinha. É uma formação de 6 meses. Tá? Inclusive, eu dou aula para o Cefac de máquinas aqui no Rio de Janeiro, dou aula de refrigeração para eles. Né? E você tem, já para os condutores, você tem um curso chamado Cefac. Aí, para máquinas, tem para mecânica e para elétrica. E você tem também para a parte de convés. Tá? A partir daí, você vai ter os acessos ao oficial, mas esses acessos é para quem já está na carreira, né? Para oficial, tem 2 opções. Ou você vai fazer a EFON, tá? Aonde você faz aquela prova, e o concurso passa, ou você vai fazer o ASON. O ASON, você já tem um ensino superior, tá? Uma formação dentro daquelas que foram especificadas, está certo, especificadas, né? Na Marinha, e dentro do edital vai ter lá essa formação descrita. Se você tiver uma dentro daquelas formações, você pode fazer o concurso do ASON, faz o curso, se não me engano, o curso é de 8 meses, né? E aí você sai também com a carta de oficial de máquinas ou náutica, dependendo da linha que você seguir. Ah, tá. Então, hoje a senhora dá aula nessa área, né? Para esse pessoal. Hoje eu dou aula no CIAGA, onde funciona, onde é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Eu dou aula para os futuros moços de máquinas, eu dou aula para os futuros chefes de máquinas e dou aula também para os cursos de acesso, né? Que são aqueles que já têm experiência na carreira, seja como condutor, seja como oficial, para que eles possam ir graduando nos escalões mais altos da carreira. Luciana, quando você fala assim, moços, né? É porque iniciante é? O moço de máquinas, moço de convés, é o termo que nós damos para o início da carreira da Marinha Mercante. Então, você vai começar ali como moço, depois você vai para marinheiro, depois você vai para contramestre ou condutor, depois você vai ter os oficiais, né? O segundo oficial de máquinas, primeiro oficial de máquinas, chefe de máquinas. No caso do convés, né? Você vai ter ali o segundo oficial de náutica, primeiro oficial de náutica, imediato e comandante. Falando um pouquinho, né, sobre isso, assim, hoje você, né, dá aula, né, sobre isso, mas já passou pela questão de ser aluna, né? Como foi assim? Como foi antes da senhora entrar, né, na Marinha? Como foi a preparação? Como foi os estudos? Como foi que a senhora fez até chegar entrar na Marinha? Bom, eu sempre tive uma base muito forte, tá? A mamãe, ela sempre prezou por estudos e, apesar de vir de uma família humilde, sempre estudei em boas escolas, tá? Mamãe sempre prezou por isso, a educação, mamãe sempre foi muito... Papai também, mas é porque é a mamãe que direcionava mais, né? A mamãe ficava em casa, então ela ia direcionando isso.
eu tenho metodologias de estudo, né? Um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Eu funciono muito bem com self-study, né? Eu sou autodidata, então isso ajudou muito para que eu pudesse, sem suporte, lá no início, né? Quando eu estava ainda no primeiro grau, sem suporte de cursinhos, por exemplo, passar no Pedro II. Ainda no Pedro II, quando eu vi o que era o concurso militar, que ele realmente era algo assim bem mais pesado e elaborado, eu lembro que no segundo ano eu consegui uma bolsa bem rechonchuda, vamos dizer assim, no curso Elite. É muito famoso ele aqui no Rio de Janeiro, tá? E desde o início, né, até o final do meu terceiro ano, eu fiquei nessa escola /curso Elite, né? Eles me ajudaram muito no preparo, mas uma coisa que foi muito legal é que, assim, como eu sabia que minha maneira de aprendizado era uma maneira muito específica, né? Eu, um mês antes da prova, eu não ia para a aula, eu ia para o curso, mas não ia para a aula. Eu ficava nas salas de estudos e estudava focada naquilo que ia cair na prova. Foi a minha estratégia, tá? Na época eu não sabia inglês e eu lembro que a prova mais difícil era inglês. Eu literalmente decorei o livro. Era uma apostilinha. Eu lembro, olha, se eu fechar os olhos, eu acho que eu consigo sentir até o cheiro da apostila. Meu Deus. Eu vejo a apostila, eu lembro da página, eu lembro, sabe, eu posso dizer tudo que estava ali, todas os bizus, né, que a gente chama, que você tinha ali, sabe? Eu lembro que foi assim que eu consegui passar numa faculdade onde o pior prova era inglês e eu não sabia inglês, né? Eu vim aprender depois, na verdade, estou aprendendo, né? Enfim. Então, a senhora já saiu do ensino médio, já foi diretamente? Sim, já fui direto. Não teve aquele tempo, né, de espera, de estudar outras coisas? Não, eu fiz o meu segundo grau, o terceiro ano fiz paralelo, né? O ensino do terceiro ano junto ao estudo do concurso. Então, eu passei de cara no vestibular, né? E foi muito bom, porque comecei muito nova. Então, com 20 anos, eu já tinha formado. Antes dos 21, eu já tinha minha licença como oficial de máquinas. Então, assim, iniciar a carreira nova propiciou que depois eu tivesse facilidade, né? Vamos dizer assim, mais tempo, né? Para que eu pudesse fazer outras coisas, né? Então, assim, depois da IFAM, por exemplo, eu fiz engenharia mecânica, sou engenheira mecânica, fui fazendo outras coisas, né? O que ajudou bastante a hoje eu estar na posição que estou e eu poder fazer diferentes coisas, que eu tenho outras formações, né? Então, isso ajuda você criar links, sinapses, né? E conseguir ter uma visão mais abrangente do mercado. E como foi? E como foi essa preparação, a senhora lidar com isso, né? Com o estudo, o final do ensino médio, junto com estudar para entrar na Marinha. Não ficou muito corrido? Eu sou muito intensa, Mara, e é uma característica de personalidade. Confesso que eu não sou aquela pessoa que prepara. É uma coisa que hoje eu estou, vamos dizer assim, observando e sabe aquele autoconhecimento? Estou aplicando. Então, hoje, nos projetos, eu aplico. Peraí, deixa eu preparar, preciso de um tempo. Mas ali naquela época, que eu estava ali 16 para 17, realmente era, é bom, estou fazendo, vou, não tinha muito. E no meio do caminho, né, teve vários momentos que eu achei que não ia dar conta.
Eu lembro que eu desenvolvi é, algumas coisas assim meio estranhas. Por exemplo, eu lembro que eu ficava tão nervosa que eu arranquei meus próprios cabelos. Eu fiquei carequinha. Uma coisa assim, sabe? Nervosismo. É porque sabe, é até bom te falar isso, porque às vezes o pessoal olha assim, nossa, né? Só glórias, só ouro. A gente esquece, às vezes, de falar o iceberg que está tão grande lá embaixo, né? Então, assim, passei por momentos assim, difíceis. Parecia que realmente não ia funcionar, né? Mas não é uma característica minha desistir. Mas a senhora teve alguma motivação a mais, assim, quando a senhora decidiu entrar? Teve alguma motivação? Olha, eu sempre gostei. Primeiro, acho que a grande motivação era porque, para mim, fazer uma faculdade era um sonho na época. Era um sonho. Então, eu sempre falava, eu queria ser engenheira, eu quero ser engenheira, eu quero ser engenheira. Então, assim, para mim, isso era um sonho. Já naquela época eu tinha isso. Então, acho que a primeira motivação foi o sonho. Então, foi uma motivação pessoal mesmo, né? Motivação pessoal. E acho que a segunda coisa que hoje, através do autoconhecimento, eu consigo perceber, e aí hoje eu olho para trás e vejo pela minha história quanto isso está permeado, eu sou uma pessoa que amo conhecimento. Sou muito curiosa. Então, eu gosto de estudar. Eu não estudo porque É obrigatório. por obrigação ou porque você precisa estudar para ser alguém na vida. Não, eu sempre estudei e continuo estudando, mesmo já tendo formações, mesmo você fala assim, mas para quê? Para que você quer fazer isso? Eu faço porque eu amo conhecimento, eu amo estudar, é uma coisa que eu acho que o conhecimento liberta. E eu sou uma pessoa que amo liberdade, adoro liberdade. Então, e aí, muito nova, eu percebi que o conhecimento trazia isso. E não era uma liberdade só financeira, não. Era uma liberdade intelectual, uma liberdade, tipo, quando você pega e abre um livro e você começa a ler o livro e você começa a expandir sua imaginação, vamos pegar um livro aí de Machado de Assis, sabe? Você começa a expandir a sua imaginação, você começa a perceber o quanto aquilo é bacana, entendeu? A senhora sempre gostou de leitura, desde pequena? Sim, sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, sabe? Confesso que, apesar de ter citado Machado de Assis, né? Eu gosto muito o livro Helena dele, né? Apesar disso, os livros que eu mais curtia, eles eram livros pedagógicos, né? Então, assim, por exemplo, eu sempre curti muito matemática. Então, eu pegava o Bezerra, sabe? E devorava o Bezerra. Então, assim, eu sempre fui por essa trajetória, entendeu? Mas sim, eu gosto de ler livros aleatórios, né? Hoje continuo ainda amante da matemática, acho que na minha biblioteca dá para perceber aqui atrás, mas hoje eu curto outras coisas, né? Curto muita física, então até porque sou engenheira mecânica, então é um dos pilares, né? Então, eu já tenho pesquisado bastante, principalmente, eu acho que hoje o que eu mais pesquiso são livros que buscam o autoconhecimento. Eu acho muito, muito massa, assim, nordestinamente falando, né? Eu acho muito massa, assim, pessoas que têm essa facilidade de aprendizado. É muito bonito. E bonito também quando a pessoa não tem, ela procura, né? Ela busca ter. Né? Tem gente que tem mais dificuldade, a senhora falou que a senhora é autodidata, né? Tem essa facilidade e gosta. Né? Tem gente que não tem essa facilidade e gosta também, por isso que vai atrás. Vou te contar um segredo, acho que eu nunca falei isso em live, mas sabe por que eu aprendi a ser autodidata?
porque eu tenho alguns obstáculos de aprendizado convencional. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa auditiva, por exemplo. Então, se você me der uma instrução, eu tenho que prestar muita atenção e eu tenho que estar focada. Por N motivos, muitas das vezes, né, como eu fico ali pensando, concentrado, começam a vir outras coisas na cabeça que eu não vi, já me perdi daquilo ali. Então, se você me passar coisas, como, por exemplo, um professor normalmente passa, que é aquela coisa, sala de aula, ele falando ali, eu não aprendia. Eu comecei a entender que eu sou muito visual e sinestésica. Então, eu aprendi que se eu me apaixonasse por aquilo, eu conseguia absorver e eu ia buscar a leitura. Então, são duas coisas. Você pode, que eu aprendi, você pode usar as suas habilidades. Primeira coisa, você tem que saber o que você é. Se você é auditivo, sinestésico, visual. Primeiro que você tem que saber isso. Sim. E você tem N possibilidades de explorar a sua maneira de aprendizado. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não consigo ficar... Eu acho que eu me especializei mesmo, em mecanismos de ensino, métodos de estudo. Sabe por quê? Porque eu não consigo repetir o mesmo mecanismo. Se eu fico mesmo tempo naquele mecanismo, meu cérebro tem uma chavinha que ele desliga. Nossa. Eu não presto atenção em mais nada daquilo ali. Eu estou ali, mas não estou, entendeu? Perde a concentração. Então, assim, tem época que para eu focar, eu tenho que estar num lugar barulhento. Tem época que para eu focar, eu tenho que estar num lugar silencioso. Eu tenho que ir mudando. Isso varia, né? Tipo, tem muitas pessoas que é totalmente diferente, né? Para isso. Sim, então, assim, eu ia para a aula, o professor falava, daquilo que ele falava, eu absorvia 3%. Eu ia para casa, aí eu pegava o livro e aquilo ali passava a fazer sentido para mim. Porque como o meu aprendizado é visual, eu lendo, e você fala muito rápido, a leitura é no meu tempo. Então, a Hoje senhora... eu leio muito rápido. Mas lá, isso foi um exercício lá de criança. Muito, muito, muito interessante isso que a senhora falou, nessa questão da senhora se fez assim por causa da dificuldade que a senhora tinha, né, nessa área. É uma coisa que eu enfrento até hoje, Mara. Até hoje, eu tenho que ficar procurando diferentes mecanismos para que eu possa estar ali, de fato, concentrada e entregue. Por quê? Qual é a questão hoje? A questão hoje é porque hoje, na apresentação, já dá para perceber que eu faço um monte de coisa, né? Sim. Então, você imagina a demanda diária. Então, você lidar com essas demandas diárias e, às vezes, ter que focar, porque eu não sou só a chefe, né? Eu sou aquela chefe que também vou para o executivo. Porque tem coisas que, assim, para executar, precisa que não adianta eu treinar um funcionário. Esse funcionário, para executar aquilo no tempo que eu preciso, ele precisa ter passado pelo que eu passei. Então, não existe isso, entendeu? E eu tenho a minha empresa, ela é de consultoria e engenharia. Consultoria é um nome curto para você fazer trocentas coisas diferentes. Eu fico imaginando assim, você não é só formada nas áreas, né? Você é formada e atua. Porque tem gente que é só formada, tem essas formações todas e especifica em uma coisa só. Tem gente que eu até falo assim, fez mestrado, doutorado, mas nunca... estudante profissional. Nunca foi para o mercado de trabalho. Nada contra, cada um, sou cada um. Mas não foi para o mercado de trabalho, nunca foi minha opção. Nunca foi. Eu estar hoje no mestrado, na verdade, já concluí o mestrado, estar hoje no doutorado, concluindo o doutorado, ele vem de não de um impulso, porque o mercado não absorveu os engenheiros. Não, pelo contrário. Ele veio de um impulso meu de vir para a academia, sair do mercado e voltar para a academia. Sair do mercado não, porque eu costumo no mercado, né? Mas voltar para a academia no sentido assim, gente, como é que eu posso melhorar mais? Como eu posso aprender mais?
como eu posso transformar isso numa coisa mais deep, sabe? Então, hoje eu percebo que a academia e a linha, vamos dizer assim, não que a academia não seja profissional, mas vamos dizer assim, a linha não acadêmica, né? A linha mercado de trabalho, eles têm que andar em estreitos laços, né? Nem todo mundo concorda, conheço pessoas com opiniões divergentes, mas, bom, essa é a minha opinião. Sim, e é o que está importando agora, né? Então, Luciana, você falou que a princípio era engenharia que a senhora queria seguir, né? Que você queria, era engenharia. Porque a senhora foi muito ligada em exatas. Aí a senhora decidiu deixar a engenharia para seguir na Marinha. Então, na verdade, eu não deixei engenharia. Não, eu falo assim, porque a senhora, quando a senhora entrou para a Marinha, a senhora ainda optou para engenharia. Então, vamos lá. Quando eu fui para a Marinha, eu fiz o curso de formação de oficiais da Marinha Mercante com ênfase em máquinas. Então, me formei, né, em oficial de máquinas. Então, eu sou oficial de máquinas da Marinha Mercante, uma coisa que eu carrego com muito orgulho, sabe? Para mim, quando me pergunta assim, o que você é? Eu sou oficial de máquinas, né? Só que aqui fora, aqui no mercado de trabalho, né, oficial de máquinas, ele é muito conhecido na Marinha Mercante, mas aqui fora, da Marinha Mercante, no CREA principalmente, você é conhecido, você recebe o título de tecnólogo de manutenção de máquinas navais. Você não recebe, apesar de ser um curso de bacharelado, que é bacharel em ciências náuticas, apesar de ser um curso de bacharelado, você não recebe a licença de engenheiro. Então, eu queria ser engenheira plena, né? Até porque essa minha a minha estrada na Marinha Mercante me mostrou que oficial de máquinas era o primeiro patamar para eu fazer outras coisas. Eu lembro que quando eu comecei na Marinha Mercante, aí você vai entender por que eu estou falando isso. Quando eu comecei na Marinha Mercante, falava assim, olha, se você faz o curso aqui na EFON, você só pode ser oficial de máquinas, oficial de náutica. Mentira! Você se forma oficial de máquinas e náutica. E é uma formação tão completa, Mara. Ela é tão ótima, ela é tão maravilhosa, mesmo com tantos obstáculos que se tem ainda hoje na escola, sabe? Mesmo ainda não está ali a nível que a Marinha Mercante brasileira precisa, ainda assim, comparado aos diversos outros cursos e comparado às diversas outras faculdades, é primorosa a nossa formação. Sabe por quê, Mara? Porque o navio é uma cidade completa. O navio, você tem geração de energia, propulsão, você tem tratamento de esgoto, tratamento de lixo, você tem tudo naquela embarcação. Tudo que você tem numa cidade, você tem naquele pedacinho ali no mar. Então, para que um oficial de máquinas dê conta, né, porque do propulsor até a descarga do comandante é com a gente, para que a gente dê conta, a gente precisa de conhecer de tudo um pouco. Então, eu comecei a perceber que havia gaps dentro da Marinha Mercante, e esses gaps eles precisavam ser supridos por pessoas oriundas da Marinha Mercante. Eu via que, por exemplo, eu lembro do meu chefe reclamando assim, poxa, olha só, esse engenheiro instalou o compressor contrário lá, com a placa ao contrário. Como é que agora a gente vê as especificações técnicas? Mas porque o engenheiro que instalou aquilo ali é um cara que nunca foi para bordo. Ele nunca botou um macacão, ele nunca trabalhou com manutenção. Então, eu comecei a perceber que se eu levasse essa minha experiência, sabe, ali da embarcação, de convívio, de manutenção, para dentro da área de serviços que hoje você tem na Marinha Mercante, eu poderia oferecer uma coisa melhor. Completa, né? Completa. Porque eu tinha algo que eles não tinham, que era a vivência de bordo. Aí eu comecei a perceber que aquela minha formação, ela era uma formação
que me permitia atingir outros voos, que não era só ser chefe de máquina. Eu podia fazer outras coisas. E aí é que entra a questão de fazer a engenharia mecânica, né, para me tornar engenheira plena, e aí para que eu pudesse também, dentro desse mercado de serviços, você precisa ter... Quando eu falava oficial de... sou oficial de máquina, as pessoas não sabem o que é. Não, sou engenheira mecânica. Eu sei, engenheira mecânica trabalha com isso. Não tem nem noção. Não, então, assim, a engenharia ela me permitiu que eu pudesse ter um documento, me permitiu que eu pudesse ter mais experiência, inclusive de projeto, porque aquilo que eu tinha na Maré Mercante, né, era uma questão mais focada para manutenção, agora passei a ter uma visão também de projeto, de projetista, então isso me deu um know-how maior dentro do segmento. E as portas foram abrindo. E uma coisa que, por eu ser curiosa, e uma coisa que eu não me permito, Mara, é ficar infeliz em alguma coisa. Então, chegou um momento que eu estava na Maré Mercante, e eu lembro, eu era muito nova, ainda tinha 22, na verdade, tinha 21 para 22. Falei, gente, já conheço tudo esse navio. Aí eu comecei a trocar de navio. Aí eu ficava um tempo naquele navio, falei, gente, já conheço tudo esse navio, as quebras são iguais, quero mais, eu quero mais. Aí eu comecei a perceber que aquela rotina da condução da máquina já não me fazia feliz. Que eu tinha limitações ali, e eu não queria aquelas limitações. Eu queria algo diferente. Então, eu comecei a buscar o que era diferente. Algumas vezes deu certo, às vezes não, outras vezes não deu. Hoje eu entendo que quando não deu certo é porque não era para ser mesmo. Porque quando eu insisti o que não era para dar certo, sabe o que aconteceu? Fui infeliz. Frustra, né? Entendeu? Então, hoje eu entendo assim, certas coisas que quando não é para acontecer, quando não é para ser, quando não é algo que vai te fazer bem, quando não é algo que, sabe, é a maneira de Deus falar. Então, assim, e quando eu assim, insisti, Deus falou, ok, você quer? Eu vou te dar. Toma aí. Aí quando eu peguei, não era isso que eu pensava. Não era isso que eu queria. Eu lembro que eu sonhava lembra que eu fiz o concurso no IME, em Daifon? Sim. Então, depois que eu concluí engenharia, eu fui fazer mestrado no IME. Aí, caraca, mestrado no IME. Quando eu cheguei lá, não tinha água. E aí, naquela época, eu já sabia que eu era apaixonada por água. Eita. E aí, eu ia para as aulas e aquilo não me preenchia, aquilo não me fazia feliz. Eu me sentia como se eu não pertencesse àquilo ali. Era Deus falando, tu não quis. Eu te falei que fora melhor para você. Mas aí você fiquei com aquilo na cabeça. Pô, não passei no IME, não passei. Aí fui para o mestrado, quando eu vi, gente, ainda bem que eu fui para a FON, porque ali eu só fui e sou feliz. Construí toda uma carreira dentro daquilo que hoje me permite ser dona do meu tempo, direcionar e projetar conforme sonhos. Assim, Luciana, ouvindo você falando, né, sobre isso, a pessoa tem que ser muito madura, né, muito madura para reconhecer que aquilo dali não é para ela, né? Chegar num ponto de saber. Foi muito difícil reconhecer. Foi muito difícil. Assim, Deus precisou falar de várias maneiras, e aí a maneira foi assim, ó, tchaft, tchaft, tchaft. Foram só... Até que quando eu cansei, falei, tá bom, agora realmente, eu entendi que não é para ser, tá bom. Não é para ser, entendeu? Mas, graças a Deus, deu tempo ainda, né, de voltar, de Tanto é que eu fiz o... Inclusive, foi o reitor na época do IME, que da minha época que estava lá, que me
indicou para o ESO, né? E aí eu lembro que eu fiz a UESO. A UESO era um mestrado profissional, focado para a área naval. Nossa, fui muito feliz, foi um período muito proveitoso. Não foi fácil, falar assim, mestrado é molezinha, negativo. Foi muito difícil, porque ali eu já tinha empresa, já era empresária, a empresa estava nos seus primeiros anos, exigia muito. Eu era mãe, casada, era muita energia que eu precisava distribuir fora o mestrado, né? Então, enfim, não foi fácil, mas foi importante. E conquistei. E eu não deixo assim, eu não sou daquelas que esperando o melhor momento, sabe? Não sou dessas. E assim eu tenho feito. Ô, Luciana, assim, quando você entrou, né, para essa área de Marinha como oficial de máquinas, né? A senhora foi aquilo que você esperava? Foi mais. Quando eu lembro que quando eu estava no curso, eu já me apaixonava, né? E quando eu fui para o navio, nossa, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelas máquinas, pelos motores, mas eu não me apaixonei pela rotina do oficial. Eu não gosto de rotina. Por isso que a empresa, para mim, consultoria, cai como uma luva, porque aqui não tem rotina. Hoje eu já lidei com pelo menos 5 assuntos diferentes, e são 3h30 da tarde. Nada de regra, né? Não tem uma regra. Não. Amanhã, por exemplo, eu estou dando aula, na sexta, hoje é quarta, né? Então amanhã, quinta, eu estou dando aula, na sexta eu estou embarcada. Na quinta, estou embarcada. Terça seguinte, eu estou dando aula em reunião com o cliente. Na quarta, embarco de novo para fazer um outro serviço que não tem nada a ver com o primeiro, em outro cliente. E é isso que eu gosto. Mas não gosto daquela coisa específica. Parada, né? Não. Pelo que eu vejo assim de você, você bem gosta de movimentar, de estar movimentando, não gosta de estar parada. Não, deu para perceber, né? Até pela conversa, assim, eu percebi, ela não gosta de ficar parada, ela gosta do movimento. Gosta de movimento. Quando está muito parado... assim, eu gosto dos meus momentos, eu tenho alguns momentos que eu gosto de ficar sozinha, por exemplo. Eu gosto de me desconectar, mas são momentos muito específicos, são momentos diários, tá? Mas são muito específicos, duram até 50 minutos. É muito assim, não é um dia, né? Um dia, eu quero outro. Passa algum período, eu separo um período, tipo 4 dias para me isolar. Entendeu? Eu me isolo de tudo. Entendeu? Me isolo mesmo. Consegue. É um período pequeno, tipo em 3 meses, alguma coisa assim. 4 dias. E consegue fazer isso mesmo, sair. Tento, né? Se falar assim, você não responde nem um WhatsAppzinho, mentira. Se eu falar isso, mentira. Entendeu? No mundo que a gente vive hoje é muito difícil a gente conseguir, de fato, desconectar geral, né? Não, até porque assim, o WhatsApp para mim é instrumento de trabalho. Né? Então, meus clientes, né, eles têm meu WhatsApp, então eu trabalho atendendo demanda de navio, emergência, então não tem como desconectar totalmente, entendeu? Mas eu procuro, nesses períodos, por exemplo, eu não fico no celular o tempo todo, eu estipulo para mim mesma um período que eu vou olhar as mensagens. Você, né? Toda hora fala a senhora. Pode falar você, fica à vontade. Você falou para mim, né, no começo, que a Marinha ela tem vários segmentos, né? Tem vários setores. Né? Tipo, aí a senhora escolheu o oficial de máquinas. Né? Quais são as atividades? O oficial só tem 2, tá? De oficial, né? Só tem 2, que é máquinas e náutica. Pronto. Aí, quais são as atividades que são realizadas por um oficial de máquinas? Então, o oficial de máquinas do navio, ele é responsável pela manutenção e condução da praça de máquinas, tá?
Então, a praça de máquinas, ela, para quem nunca embarcou, não entrou no navio mercante, né? Ela começa lá na chaminé da embarcação e vai até o propulsor da embarcação, tá? Alguns navios, inclusive, você tem praças de máquinas que ela permeia toda a parte submersa do casco, indo, inclusive, na proa. Você tem equipamentos de máquinas na proa, tá? A máquina é responsável pela propulsão, geração de energia, todos os equipamentos daquela cidade toda, em geral, elas estão localizadas, centralizadas na praça de máquinas. Tá? Mas você tem, ao longo do navio, você tem equipamentos em outros lugares, em que nós somos responsáveis. E essas atividades que é feita, elas são realizadas tanto no navio, no mar, quanto no rio, ou não? Então, no Rio, né, nós temos você tem os fluviários, tá? Mas os navios, né, que navegam nos mares, eles também atuam, né, em passagem nos rios, né? E sim, não tem o que acontece é que você no Rio, muitas das vezes, vai para o Rio Amazonas, por exemplo, devido à especificidade daquela bacia hidrográfica, né? O regime de quarto de serviço, normalmente, ele é mais acirrado. Então, tem que estar sempre alguém ali na praça de máquinas, mesmo que a máquina seja desguarnecida, sabe? O Rio, normalmente, ele oferece muito mais desafios, tá? Muito mais atenção do que uma navegação tradicional de cabotagem, tá? Entendi. A senhora estava falando também lá no começo que é diretora, né, da Marmec, né? Isso, é. E ela realiza projetos de manutenções, serviços prestados a empresas de óleo e de gás. Aí eu queria saber, tipo, quais são os serviços oferecidos por essa empresa? Tipo, qual a diferença entre offshore e onshore? Então, onshore, primeira coisa, né? Onshore é em terra, tá? Você tem muitas empresas de terra que que são base do offshore, né? E prestam serviço para o offshore, tá? A Marmec, ela hoje, na verdade, desde 2012, tá? Nós prestamos serviço também para indústrias onshore, ou seja, que tem base em terra. Né? Nós temos clientes, inclusive eu tenho responsabilidade técnica em vários projetos de indústrias de óleo lubrificante, indústrias petroquímicas, né? Inclusive já tive a oportunidade de fazer desde a planta baixa até acompanhamento de construção de indústrias desse modelo, tá? Fazer licenciamento junto à ANP e outros órgãos. Então, são projetos que a Marmec ela já atuou e atua. Mas o nosso carro-chefe mesmo é o offshore. É o navio, é a plataforma. Né? Inclusive, Marmec são as iniciais da minha formação. Porque quando eu iniciei a empresa, lá atrás, há 8 anos, né? As pessoas ainda se havia muito preconceito com mulheres, né? Ainda se tem, mas hoje eu vejo essas barreiras, graças a Deus, ficando cada vez mais menores, né? Mas lá, 8 anos atrás, eu ainda detectava algo muito grande. Então, eu não queria botar nada que pudesse remeter a um nome de mulher, mas eu queria que falasse de mim. Então, eu botei nas iniciais da minha formação, Marítima Mecânica, Marmec. E ficou muito massa o nome, hein? Gostei. Legal, obrigada. Então, bom. Iniciamos com uma empresa de treinamentos. Eu sou engenheira de segurança ocupacional. Atualmente, eu tenho 2 formações e 3 pós-graduação, sendo que uma é uma especialização em engenharia de segurança, um mestrado, e estou encerrando agora o doutorado. Né? E a engenharia de segurança ela é, vamos dizer assim,
a formação que dá base, inclusive eu sou responsável técnica, né, da parte de treinamentos da Marmec. Então, quando eu abri a empresa, abrir uma empresa de engenharia era muito cara, há 8 anos atrás. Era caro para mim, para minhas condições naquele momento, tá? Sim. E aí eu falei, bom, vou abrir da maneira que dá. Então, vou começar com treinamentos quando eu puder, porque sempre foi Marmec Engenharia. Sempre foi, sabe? O nome. Só que não dava para ser uma empresa de engenharia, porque era caro, né? O contábil, fiscal, os custos. Não dava para manter. A senhora que escolheu sozinha esse nome? Inclusive, a marca, logos, tudo isso aqui fiz no Word. Primeira vez que eu fiz no Word. Né? Inclusive, eu quero agradecer publicamente ao Daniel. Ele é meu estagiário, ele me presenteou pelo meu aniversário com essa caneca linda. Muito bom, muito bom. Ele é meu estagiário e mentorado, né? Ele me convidou para ser mentora dele. Ele, inclusive, não é mais estagiário, ele se formou tem 2 dias. Ele defendeu o TCC, né? Então, foi bem legal isso, né? Então, agora eu sou mentora dele. Mas, voltando, eu comecei... Então, não dava para começar com engenharia? Ok. Eu fazia os projetos de engenharia como pessoa física, que você pode fazer, né? Como autônomo, e a empresa mesmo era só de treinamentos. Aí a empresa foi crescendo, teve primeira crise, segunda crise, e crescemos na crise, e no meio do meio, assim, um pouco antes do Covid, abro a empresa de engenharia. Né? Então, a empresa de engenharia começa a ter sua curva ascendente, pá! Pandemia. E aí, aquela coisa, gente, meu Deus, e agora? A empresa cresceu na pandemia. Nos reinventamos e ela cresceu. Né? Atualmente, nós estamos com 5 funcionários diretos, mais de 17 indiretos, e estamos crescendo. É fácil? Não é uma rotina fácil, mas ainda assim é prazeroso. Você fala assim, Luciana, você se esforça? Hoje não, hoje eu me dedico. Há uma diferença muito grande entre esforço e dedicação. Na verdade, o suor é o mesmo, tá? Mas a maneira que você lida é diferente. Fala um pouquinho aí a diferença pra gente. A diferença do esforço, o esforço é dor. Você pode ter o mesmo suor, só que quando você ama aquilo, não dói. Não dói ficar acordada de madrugada. Não dói. Pelo contrário, você fica ali, ó, sabe? Quero terminar, quero acabar, eu quero fazer, eu quero ver isso pronto, quero ver isso construído, é sonho. E a senhora ainda fica acordada ainda de madrugada? Muito. Nem parece, né? Tem um semblante tão feliz, assim, é porque faz o que faz, né? É por isso. Eu acho que esse semblante feliz, ele está ligado a essa libertação, quando você descobre o que é esforço e o que é dedicação. E que aquele mesmo suor que você está tendo, ele pode te remoçar ao invés de te envelhecer. Traz alegria. É tudo a maneira que você lida. Eu ouvindo você falando, né, desde o começo aqui, essa alegria, né, que você tem desde quando você descobriu que você queria ser, né? Você falou assim, mãe, eu gostei daqui, eu não quero outra coisa, eu gostei disso daqui para me fazer isso daqui e tal. Aí tem muita gente hoje, Luciana, que tem isso, né, esse desejo, mas tem dificuldade, né? Mas tem dificuldade assim, não nem que seja financeira, mas dificuldade assim de, poxa, de dar o primeiro passo, né? Eu acho que sabe qual foi? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é elas se conhecerem. Porque ao mesmo tempo que é maravilhoso você se conhecer, é assustador. É um processo. Quanto mais você se conhece,
mais você vai entendendo que as respostas estão dentro de você. Elas sempre estiveram ali. Aproveitando, né, que a gente entrou nesse assunto, já deixo para a gente, né, para os jovens aí que estão entrando, um conselho em relação a isso, né, para eles, para abrir um pouquinho a mente, para ajudar ele nessa fase de escolha. O conselho que eu daria é: se conheça. Se conheça. Se conheça, saiba o que você gosta. Porque muitas das vezes a gente repete assim: eu gosto disso, eu gosto daquilo, e na verdade não é você que gosta, é sua mãe que gosta, é seu pai que gosta, sabe? É o coleguinha que gosta, mas não é você. Então se conheça. Permita se conhecer, permita saber o que você realmente gosta. E assim, sempre vai ser mais fácil você conseguir crescer dentro daquilo que você realmente ama e gosta do que aquilo que você tem que se esforçar. Porque toda vez que aquilo leva dor, é um comportamento natural de sobrevivência do ser humano, é aquilo se afastar. Já viu aquelas pessoas que se formam e nunca mais, ou não querem atuar na carreira, ou não querem, ou não conseguem nem se formar, ou não querem mais nem estudar aquilo. Aquilo gerou um processo de dor. É natural, quando você sente dor, você se afastar. Então, procure se conhecer para você saber qual é o seu processo, o que você realmente ama. E aí fica mais fácil. Não vou lhe dizer que, quer dizer que eu amo, vai ficar tudo flores. Não. Mas vai ser aquela diferença. Você vai ter prazer em se dedicar. Não vai precisar se esforçar. Vai ser mais agradável, né? O suor vai ser o mesmo. Só que vai ser mais efetivo. A gente vê muitas pessoas fazendo isso que você falou. Faz cursos, mais cursos, e nunca se realiza naquilo que faz. Porque quer fazer algo por dinheiro. Claro que a gente quer ter uma estabilidade financeira, mas sempre fazer algo que realmente vai... Falou tudo, Mara. Falou tudo. Faça, jovem, pense numa carreira que você se dedicaria de graça. Que você gosta tanto, você ama tanto, que você faria até de graça. Você sabia, Mara, que vários produtos meus hoje na Marmec são sucesso, tá? Que levaram a empresa para outro patamar. Eu comecei dando de graça? Eu fazia de graça. Fazia inspeção de graça. O cliente contratava treinamento, quando eu queria divulgar a empresa de engenharia, eu fazia inspeção para ele de graça, entregava para ele. Nossa! Aí ele me indicava para outro. Às vezes ele já não tinha mais, ele não precisava mais daquilo, mas ele me indicava para outro. Quando surgia, ele já me via como uma parceira, me chamava. E a coisa foi crescendo. O começo nunca é do jeito que a gente imagina, né? Tipo, é sempre mais difícil. Mas vale a pena, né, Luciana? A gente vê você hoje assim, realizada, né? Mas foi um processo. Você não chegou aqui já diretamente já onde você está. Você não pulou do ensino médio já para hoje. Pois é, não. Teve várias etapas, teve etapas muito difíceis, até porque eu não comecei a carreira com a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje. Eu comecei num setor muito nova, então você imagina, eu fui para um navio onde eu tinha idade para ser a neta da tripulação e era a única mulher, né? Um navio super machista. Então, tive muitas coisas que eu precisei depois trabalhar, traumas. Mas é aquilo, faz parte do viver, né? Faz parte do viver, a gente ressignifica. Tem que ressignificar.
Vai fazer o quê? Quando eu falei assim, pô, agora vou abrir minha empresa, vou abrir empresa de engenharia. Não pode. Você não tem dinheiro para isso. Tá, vou ressignificar. Vou abrir uma de treinamentos. Me apaixonei pela treinamentos. Foi natural a engenharia vir. Eu já era engenheira. Sou formada em engenharia desde 2010. Já era engenheira. Minha empresa de engenharia só tem 4 anos. Mas eu já fazia isso mas sempre fiz projeto de consultoria de engenharia, mas como autônoma, não pela empresa, entendeu? Então, passei a poder fazer pela empresa, entendeu? Então, assim, procurando assim, olha, entendendo que alguns sonhos não necessariamente você vai conseguir já fazer eles serem fazer ele acontecer imediatamente, mas ainda assim eles podem acontecer, depende de vocês, né? Depende da gente. Eu só esqueci de te perguntar uma coisa que eu estava aqui que eu estava com dúvida, né? Tipo, como é que funciona assim, a carga horária de quem trabalha em um navio? Então, depende muito do tipo de embarcação, do tipo de navegação que você está fazendo, tá? Mas, em geral, você tem regime de quartos de serviço, aonde você pode ser 4 de 4 horas, 6 horas, 8 horas. E também tem de 12 horas, entendeu? Então, depende muito do que você vai fazer a bordo, mas se você fosse para o caminho de oficial, ou até mesmo como guarnição, né? Moço de máquinas, condutor, esse regime, né? A bordo todo dia, segunda, enquanto você está ali, mas também você tem, quando você está em casa, né? A possibilidade de segunda-feira estar na praia. Então, é uma questão de planejamento, né? Você tem regimes de 15 por 15, né? 14 por 14, 28 por 28, 60 por 60, 60 por 32, aí depende muito da empresa, né? Enfim. As férias são normais, né? Igual qualquer outro trabalho, né? Além disso, você tem as férias. Sim. Nossa, muito. Eu gostei muito, Luciana, da nossa conversa. Para a gente, eu acho, para quem está assistindo, vai ter essa sensação também, né? De, poxa, é muito bom a gente se especializar naquilo que a gente gosta. Mesmo que não seja uma faculdade de não sei quantos anos, pode ser uma coisa menor. Na verdade, não precisa nem de faculdade, Mara. Quando você gosta muito daquilo e você se entrega àquilo, você vai buscar o conhecimento daquilo, independente de faculdade. Verdade. Entendeu? É óbvio, eu sempre falo, gente, faz uma faculdade, mas na verdade não pare de estudar. Até quem fez a faculdade não pode parar de estudar. E nem sempre fazer a faculdade é o caminho da pessoa. Verdade. Ela pode se especializar dentro de um segmento muito específico que não requer a faculdade. Isso não desmerece ninguém. É igual concurso, né? Tem gente que quer trabalhar de outra coisa, tem gente que só, tipo, polícia. Não precisa de uma faculdade para você ser policial. Você faz um concurso e entra. Igual você entrou na Marinha, faz um concurso, dependendo da especialidade, entra. Né? Pois é. Então, assim, até na carreira de polícia, você tem concurso para oficial que exige ensino superior. Exatamente. Mas você pode fazer outras coisas lá dentro que não exigem ensino superior e você vai ser um excelente profissional. Se aquilo ali, de fato, for seu sonho, for eu acho que seria muito cruel você trabalhar 8, 12, 14 horas naquilo que não está ligado ao seu propósito de vida na Terra. Então, o seu propósito tem que estar alinhado com aquilo que você faz. Porque se não estiver alinhado, não vai ser um esforço só, não. Vai ser uma tortura para você e para quem está do teu lado. Verdade. Então, Luciana, né, a conversa está muito boa,
acredito que quem assistir vai ter uma clareza, né, do que é trabalhar para a Marinha, né, principalmente na profissão que a senhora atua hoje, né, e espero, né, a senhora ter gostado também de ter passado para nós um pouquinho, né, porque a senhora resumiu uma carreira da senhora aqui, né, tipo, foi muito bom, espero que tenha gostado também de participar aqui da nossa mostra, né, de profissões. Queria dar esse espaço para a senhora, para finalizar, para dar suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco mais da minha história. Eu acho que informação sempre é importante, sempre é bom para que os jovens possam, né? Quem sabe desperta alguém para a carreira de máquinas, né? Mas o meu objetivo aqui, Mara, é despertar esse jovem a buscar o conhecimento, o autoconhecimento, e uma vez que ele se conhecer, Mara, ele vai saber qual é a missão dele e qual é a carreira dele. E aí não tem que segure. É sucesso garantido. Aí vai longe, né? Vai longe. Então, Luciana, muito obrigada novamente, né, mais uma vez, por ter participado aqui da nossa entrevista, e a vocês também que estão assistindo. Espero que vocês assistam isso e recebam como um conhecimento, né, aquilo que ela passou para a gente hoje, né, a experiência que ela teve. Claro que cada um tem uma experiência diferente, né, mas vai ser muito bom quando você procurar algo que realmente te satisfaz, né? Eu espero que tenham gostado. Até a próxima entrevista e fiquem com Deus. Obrigada.